Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo que Rende com Natália Reis. E hoje eu estou com a mesa aqui, ó, repleta de convidados. Estou com. Gente, eu vou ler, porque assim, a formação é grande e eu tenho medo de falar alguma coisa errada aqui, então vamos lá. Eu estou aqui com o Dionísio, ele que é fundador e diretor, presidente da Sociedade Brasileira e coach de inteligência emocional, SBCI. Dionísio, seja bem-vindo ao Papo que Rende com a Natália Reis. Me sinto muito honrada em ter você aqui, tá? Monique, deu um branco aqui agora, gente, mas é assim mesmo. Monique, seja bem-vinda também. E todo o pessoal que tá aqui no estúdio, tá? Tamo junto. Dionísio, foi tranquilo chegar aqui? Muito tranquilo, Tudo em paz? tudo em paz. Ah, dá... Muito grato por estar aqui, pelo convite que você nos fez. Então é sempre uma honra, uma alegria a gente poder falar de coisa boa, né? Sim, eu que me sinto honrada. Gente, fiz uma conexão com o Dionísio, até porque eu tava à procura de fazer um curso de coach. E Deus foi abençoando que deu certo. Depois eu vou contar pra vocês como que foi. Contar certinho pra vocês. Eu tive um sonho e no outro dia eu entrei no Instagram, vi a propaganda, já entrei em contato e hoje o Dionísio tá aqui porque eu senti na necessidade das pessoas conhecerem você também. Assim como eu tive essa necessidade de querer fazer esse curso, né? Falei, não, gente, eu tenho que aproveitar e levar ele lá para outras pessoas se conectarem também. Dionísio, o meu público, ele tá ansioso para conhecer mais um pouco ainda de você. Se apresente, se você é natural daqui de Brasília ou não. Muito bem, eu sou gaúcho, né? Gaúcho. Nascido e criado lá no Rio Grande, Uhum. minha terra querida. E lá eu dei os primeiros passos aí na construção de um propósito, Uhum. porque é aquilo, muitas pessoas estão em busca de um propósito, eu também estava. E em um certo momento eu percebi que eu precisava criar esse propósito para que ele realmente pudesse existir. Então lá atrás, lá em 1998, num dos momentos mais difíceis da minha vida, andando pelas ruas do Rio Grande do Sul, perdido, vivendo aquela transição, né, da adolescência para a vida adulta, imerso a muitos problemas, e eu acabei encontrando uma luz no fim do túnel, e essa luz, ela me dizia o seguinte: você vai trabalhar com pessoas, você vai trabalhar com gente, Forte. você vai, você vai utilizar essa energia que, que é compreendida como tudo que deu errado e tudo que deu certo na tua vida até aqui, para alcançar outras vidas e mostrar para as pessoas que é possível e que o que deu errado é bom, o que deu certo também é bom, e que se conseguirmos unir tudo isso como ferramenta, como experiência, a qualificação que eu precisava buscar naquele momento que não tinha, eu só poderia dar certo, né? Então, lá atrás isso iniciou lá no Rio Grande do Sul. E daí depois, claro, eu fui começando a dar esses primeiros passos de perder o medo, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo, morria de medo de falar com gente, morria de medo de estar em ambientes públicos, no meio social, né? Brincava que era meio bicho do mato, assim. Uhum. Extrovertido, né? É. Uhum. E aí esse medo teve que ser vencido. Então, depois que eu descobri esse propósito numa situação de transição ali, eu comecei a entender que eu precisava profissionalizar, porque aquilo que a gente não consegue fazer, é porque a gente não sabe, né? Uhum. Então, eu preciso aprender. Com Eu certeza. disse, eu preciso aprender. Encontrei pessoas, me conectei com pessoas naquela época certas, e veja só, a partir desse avançar, que para mim naquele momento era muito difícil, eu comecei a viajar um pouco, né? E nessas viagens eu encontrei no Paraná a mulher da minha vida, que é a Karen, né, que está aqui hoje com a gente. Dionísio é casado, né? Sou casado. Tem duas filhas, Dionísio. Formamos uma família, temos 2 filhas. Gracinha. Somos hoje não só casados, mas também parceiros, sócios, né, do nosso negócio. E estamos hoje aqui em Brasília. Então, né, sou hoje diretor da Sociedade Brasileira de Coaching e Inteligência Emocional
que é uma escola que forma profissionais para esse novo tempo, nas habilidades mais poderosas de transformação que existem no mundo inteiro, que são as habilidades de coaching e também de inteligência emocional. Bacana. A escola é aqui em Brasília, A Dionísio? escola hoje está aqui em Brasília. Uhum. Sobre essa questão de inteligência emocional, eu vi que você também é treinador. Fale um pouco mais pra gente. O treinador é aquilo. Primeiro eu precisei ser treinado. Naquela época que eu falava agora há pouco, foi uma época onde eu me aproximei de pessoas que treinavam pessoas. E comecei a querer caminhar com essas pessoas. E então aquilo ali começou a se tornar uma paixão na minha vida. Uhum. E aí o que que eu fui? Eu fui treinar. Fui treinar e aprender com ótimos treinadores, né? Um deles eu considero o meu mentor eternamente, né? Uma pessoa que me ensinou muito do que eu sei hoje. E era alguém que falava com pessoas, orientava pessoas, dirigia negócios, né? Ministrava palestras em empresas para empresários. Eu mergulhei nesse mercado. Mas é claro que eu não saí, né, já fazendo isso. Então eu comecei na igreja. Comecei na Hum, igreja a fazer palestras, a treinar para liderança os jovens que ali estavam, a ministrar palestras de transformação para as pessoas que estavam sofrendo com algumas dores, né? Drogas, alcoolismo, desestrutura familiar. Eu acredito que aquele momento foi determinante, porque uhum. ali a gente se conecta com muitas pessoas com diversos problemas. Reais, Pessoas, né? Pessoas reais. pessoas reais e que têm problemas como todo mundo tem e complexos, né? E claro, a gente estava ali pedindo para o Espírito Santo, naquele momento, nos ajudar, porque eu não tinha muito conhecimento técnico, mas Uhum. eu tinha vontade. E isso fez toda a diferença naquele momento, né? É, Ali A começou. experiência, né? com certeza. Verdade. Estamos aqui com a Monique, ela também trabalha com mulheres. E é o que eu conversei com você antes. Uhum. Eu acredito em coaches assim, que ele foi lá, viveu, Viu? sentiu. É uma pessoa normal, como qualquer um de nós, que tem sentimentos altos e baixos, porque às vezes a gente fica vendo aquele coach como se fosse alguém inalcançável, alguém que nunca passou por isso. E quando Isso. você vê que vem de uma pessoa, vem de uma história, Todo mundo pra você falar por que era um trás, né? bichinho do mato, a gente vendo hoje ele tendo Falando, posicionamento tão bom, conversando. mas olha o que que você teve o que que você teve que percorrer para chegar onde você está hoje. Foi uma escola, porque eu vejo assim, você só boa vontade não é suficiente. Uhum. Mas quando você está começando, é tudo que você tem. É. E aí o que que acontece? Eu comecei a perceber que quando a gente não dava conta, colocava na conta do Espírito Santo mesmo, né? Deixa Deus Uhum, resolver essa. Mas a gente viu o quê? Que não, às vezes não é que Deus não fazia o milagre, é que a pessoa não acessava o conhecimento, assim como nós também não tínhamos. E aí eu senti naquele momento uma grande necessidade de aliar aquela paixão que ardia no meu coração de ajudar a gente, ajudar as pessoas, ajudar famílias, jovens a sair das drogas, a direcionar seus passos, a encarar uma formação. Aquilo tudo inflamava em mim. Eu disse, cara, não tem outro caminho senão eu profissionalizar isso. Essa é uma dor de mercado que está muito forte hoje ainda. uhum, Tem muitas pessoas que querem se tornar coaches, mentores, profissionais do desenvolvimento humano, profissionais do sucesso, né, como a gente entende. Mas elas não acessam o conhecimento e aí ficam no raso. Elas não mergulham nas metodologias para você conduzir um bom processo de mentoria, conduzir um grupo de pessoas, formar sem tanto estímulo, né? O que a gente uhum. está vendo no mercado hoje? Estímulo, estímulo, estímulo. E às vezes falta o quê? O ferramental, a estrutura, o conhecimento do processo em si. Uhum. E naquele momento eu vi isso. Eu disse, eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso entender da mente humana, eu preciso entender dos problemas que as pessoas têm mais dificuldade para resolver. E eu fui mergulhar nisso. Eu Então acho foi. que é bem pegar na mão, né? Eu acho que a gente, assim, que faz mentorias, a gente sente muito essa necessidade de ter alguém realmente para mentorar, para pegar na mão, dar ferramentas. Eu acho que a palavra que você falou é justamente isso, dar as ferramentas para você alavancar, porque a gente, tipo, fica muito naquela, não desiste, não desiste, tem que fazer, mas como? Como que Você ele fazer? consegue, vai dar Vai dar certo. certo? Só Né? Só motivacional. motivacional, E a vida não é só o motivacional. Isso.
O estímulo é bom? É, mas a metodologia, o encarar o processo, o entender a dinâmica emocional que envolve um processo de iniciar algo, continuar e concluir algo, Uhum. isso é realmente forte, isso é importante. E foi isso que eu fui buscar naquele momento como treinador. Para me tornar um treinador de pessoas, eu não adiantava só falar bem. A oratória só. É, eu precisava entender de problemas. Eu precisava me tornar um estrategista de soluções para as pessoas. Solucionador, né? É. E aí eu fui me apaixonando por problemas. Por incrível que pareça, eu sou um cara apaixonado por problemas. Aonde tem problema, se eu ver que tem um problema naquele lugar, eu estou me enfiando lá no meio de alguma forma. Claro, não sem ser chamado, mas quando eu vejo as pessoas envolvidas, imersas em questões, eu sempre chego ali como coach. Não para dar opinião, Uhum. para gerar reflexões. Um Uhum. bom coach, Sim. ele é uma pessoa que faz excelentes perguntas diante dos impedimentos. E foi isso que eu fui buscar. Porque quando você tá com problema, você não enxerga a saída. Para isso, a necessidade de um coach, que ele vai te dar a luz, né, do fim do túnel, até para você começar a refletir. Dionísio, o que que vem a ser mesmo a inteligência emocional? Porque hoje em dia tá muito falado, né? Ah, tem inteligência emocional, principalmente nas redes sociais, inteligência emocional. Só que a grande maioria das pessoas não sabem o que que é inteligência emocional, o que vem a ser. A maioria das pessoas, elas às vezes até têm um entendimento, mas não sabem com profundidade. Uhum, Inteligência emocional é uma das nossas inteligências, né? uhum, Nós, antigamente, né, as empresas contratavam, lá nos anos 80, 90, as empresas contratavam por avaliação de QI. Uhum. Então você fazia um teste lá na empresa para que eles pudessem avaliar o quanto o teu quociente de inteligência era alto. E veja como o tempo passa e as coisas mudam, né? Hoje, as empresas ainda, muitas delas estão contratando por QI ou por currículo, certificados, capacidade técnica. E a cada 10 pessoas que são contratadas por qualificação técnica, 9 são demitidas pelo seu comportamento. Então, o que que acontece? Falta inteligência emocional, né? A gente se preocupou muito com o servo, que é a razão, uhum. e esqueceu do dom, que é o sentimento, a sensibilidade, a empatia, o analisar as situações antes de falar, o controle interno. Então, inteligência emocional é isso, é você entender de você mesmo. É você Uhum. entender de sentimentos, de emoções, é você conseguir aliar todas as tuas habilidades racionais aos teus sentimentos. É fazer com que razão e emoção sejam parceiras na hora de decidir, na hora de falar, na hora de, enfim, tomar alguma decisão importante da sua carreira, da sua vida pessoal, da sua vida financeira. Então, quando você consegue equilibrar razão e emoção, entende-se que você está usando aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Hoje, eu usei minha inteligência emocional ao chegar no prédio aqui. Olha só o que que aconteceu. Ele falando, eu já me remeti o que hoje eu usei ela. Eu aguardando a minha vaga no estacionamento, veio uma senhora no outro carro e eu aguardando o carro sair, ela entrou na minha vaga que eu estava aguardando. Aí eu ainda buzinei, fiz assim, a vaga é minha. Ela ainda fez assim. Aí eu já vi um certo descontrole do outro Do outro lado. lado. Eu estava chegando logo de manhã para uma reunião. O que que eu pensei, Dionísio? Controle emocional. Eu não vou estragar o meu dia hoje Deixa eu usar minha inteligência por emocional. causa daquela pessoa. Exatamente. Eu agi com razão ou emoção? Com os dois. Com os dois. Com os dois. Você pensou e conseguiu, com esse pensamento, melhorar a tua experiência interna, ou seja, a tua experiência emocional. Porque em outro momento, talvez, ou uma outra pessoa faria exatamente o contrário disso. Já iria abrir o vidro, brigar, xingar a pessoa e tal. Sabe o que que veio, o que que me remeteu essa sensação na hora? Passou um filme na minha cabeça. Eu vi um certo descontrole dela botando o dedo e eu falei, eu não vou discutir. Primeiro, por quê?
vaga, eu tava aguardando, era minha. Mas eu iria me desgastar. Era uma energia que eu aprendi que a gente não tem que gastar energia com tudo na vida. Gastar energia só com o que tem que gastar. Falei, poxa, tô começando o meu dia, não quero me desgastar. E pelo estresse dela com o dedo, eu vi que ela tava nervosa. Talvez essa mulher ela vem de alguma situação, ia descarregar o problema todo em mim que tava chegando feliz pra trabalhar, E você vai ficar mal. e eu ia ficar mal. E você usou uma das habilidades que nós chamamos de master da inteligência emocional, que é a empatia, né? Porque como é... Parabéns pra mim. Parabéns pra você. É difícil, Não é? Isso é muito difícil. É. Porque a gente quer logo retrucar. A gente quer logo, Quer. tipo, meu direito, a gente tem A vaga é minha. a vaga é minha, tipo, o direito é meu. E o que você faz, muitas vezes inconscientemente, é entregar o controle das tuas emoções para alguém que você nem conhece, Uhum. né? E dá também a essa pessoa o direito de literalmente acabar com o teu dia, né? Uhum. Ou então com a tua manhã. E aí você guarda no coração aquela história, né? Você vai levar um rancor para dentro do teu ambiente de trabalho, vai ficar mal porque aquela carga toda. Não, o que que você fez? Você já colocou a empatia para funcionar. Ela não deve estar tendo um bom dia, né? O que que você ativou dentro de você? Na hora que você desperta essa empatia, você ativa dentro de você um sentimento que é divino, chamado misericórdia, entendeu? Compaixão. Uhum. Você não está sentindo pena da pessoa porque ela não está tendo um bom dia. Não, não é isso. Você está tendo compaixão dessa pessoa, o que é diferente, né? É um sentimento nobre, enriquecedor. É um sentimento que te conecta com coisas do alto, com coisas maiores, com Deus. E aí você tem a recompensa desse sentimento, que é o quê? A paz. Logo, daqui a pouquinho você está em paz. Daqui a pouquinho você está focada na tua vida, você deixou aquela pessoa que não tem nada a ver com você, seguir o caminho dela e pronto. Pronto. Eu vi que você fala muito sobre isso nas suas redes sociais. Inclusive, teve uma reflexão que você fez que eu me conectei muito. Você estava andando aqui em Águas Claras, no meio de Águas Claras, só os prédios lindos que aqui tem. E no meio, é tão engraçado que a gente não enxerga. No meio, um barraquinho feito de plástico, um morador de rua. O Dionísio conseguiu enxergar essa situação. Às vezes a gente reclama tanto, quando eu tiver eu vou ser feliz, quando eu isso, quando eu aquilo. E olha só a situação da pessoa no meio da capital. É, exatamente. E também tem uma outra história que eu conto. Posso contar rapidinho? Pode, claro. E dois amigos estavam caminhando à beira de um lago, num desses parques aqui, né, que tem um lago no meio, Uhum, estavam caminhando, e um deles viu que tinha um escorpião dentro da água ali, no lago. Escorpião uhum. ali se debatendo. E ele pensou assim, eu vou tirar, vou salvar o escorpião. E o amigo que estava com ele falou, cara, você não bate bem na cabeça, você vai tirar o escorpião vai te picar, rapaz. Você tá doido? Deixa esse bicho aí. Não, não, eu vou tentar tirar. E aí ficaram naquela discussão ali um tempinho, e o menino foi lá e levou a mão para tentar tirar o escorpião picou ele. Cara, você não tem inteligência, meu irmão. Eu falei para você que você ia ser picado pelo escorpião. Aí o menino pegou, escutou mais um pouco, foi lá, pegou um galho ali, um galinho, tirou o escorpião, salvou o escorpião. Você ainda vai salvar o escorpião que te picou? Você não bate bem mesmo, cara. Você tá louco. Aí o menino disse assim, cara, a minha natureza é diferente da natureza do escorpião. A natureza dele é picar. Quando ele se sente ameaçado, o que que o escorpião faz? Ele pica. Essa é a natureza do escorpião. Mas a minha natureza é salvar. E a natureza dele não pode alterar a A minha minha. natureza, a Nossa. minha essência. Então eu vejo que a inteligência emocional é justamente isso. Nós vivemos em um mundo muito conturbado, sendo bombardeado 24 horas por dia por informações de todos os lados, por estresses frequentes, por situações que envolvem todas as áreas da vida, financeira, profissional, familiar. Você já viu aquele tipo de pessoa que tem problema em Em todas as áreas. todas as áreas? Uhum. E nós estamos nos tornando
disparado um dos países mais doentes do mundo, né? O Brasil, Emocionalmente. emocionalmente. As pessoas. É, Eu a gente quer tudo rápido também, né? Não, tá todo mundo doente. E tá deixando as outras pessoas doentes. É aquilo que eu falei, né? Pessoas feridas ferem outras. Ferem. Porque é justamente isso. É. Pessoas que não estão bem emocionalmente acabam atingindo outras pessoas. Exatamente, exatamente. E o que que nós estamos vendo? O Brasil, nós teremos até 2030, o nosso país será o país que mais gasta com saúde mental no planeta. A Nossa. doença mais comum até 2030 no nosso país, que vai afetar demais até mesmo a nossa economia, serão as doenças mentais, né? Isso é uma informação grave. E o que que a gente precisa? A gente precisa investir em educação emocional. Se nós não educarmos nossos filhos, se nós não educarmos a nós mesmos, né, emocionalmente, nós também entraremos nesse grupo gigantesco de pessoas que estão adoecendo. Uhum. E a inteligência emocional, ela hoje tem sido utilizada muito como terapia já, Uhum. como terapia. Isso. Nós na formação a gente não fala da inteligência emocional como terapia, assim como coaching também não. Porém, tanto o coaching quanto a inteligência emocional são profundamente terapêuticos. Total. Mas não são terapia. Porque a terapia é Uhum. uma especialidade da área da saúde, Uhum. né, digamos assim. Porém, temos utilizado muito a inteligência emocional como sendo uma ferramenta terapêutica para ajudar pessoas a superar danos já causados. Uhum. Mas o correto, a inteligência emocional surgiu lá atrás, até antes do professor Daniel Goleman, né, do pai da inteligência emocional, ela surgiu como preventiva, como uma medida, né, socioeducativa para prevenir o que nós estamos enfrentando hoje. Vivendo hoje, né? Só que as pessoas às vezes não dão essa importância. Então você perguntou o que era inteligência emocional. Inteligência emocional é a escola que todos nós precisamos passar. Eu, como uma pessoa que nunca tinha estudado isso, eu comecei a ver realmente a necessidade de ter uma inteligência emocional quando eu passei por um divórcio. Nós passamos por isso. E eu vi, assim, nitidamente a necessidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, com as crenças limitantes de mãe, de vó, falando que eu era mole, que eu não dava conta. Nossa, a Natália chora, tudo ela chora. E de tanto você ouvir, você vai crescendo acreditando que você é. Aí você imagina que eu tive que começar a me entender como ser humano do zero, passando por um divórcio, e foi daí que eu comecei a procurar me conectar. E desde então que eu comecei a fazer terapia, estudar a questão da inteligência emocional, a minha vida ela fez assim, ó. É transformador. Porque você passa a entender que não é sobre o outro, é sobre você. Foi o que você acabou de me falar, que eu tive uma empatia, não foi? Empatia. Em relação a outra pessoa. É você pensar rápido. Exatamente. Porque a gente, infelizmente, né, vamos lá, vamos utilizar isso também de uma forma positiva. Nós estamos sendo afetados por coisas externas o tempo todo. O tempo todo. É Uhum. uma notícia que chega, é um familiar que não está bem, é o pai que às vezes, né, tem pressão alta, ou a mãe que está com algum problema de saúde, ou o filho que está dando problema na escola. A gente está sendo afetado o tempo todo. É um colega de trabalho que é o enviado de sei lá quem, né, para atrapalhar a tua vida, Sim. né? Isso aí eu sempre falo, né? O tempo todo a gente está tendo que gerenciar coisas externas e reagir a essas coisas, né? Então, o poder que nós temos de reagir às coisas, ele existe. E é um poder enorme, Uhum. enorme, que pode levar você para o sucesso ou que pode te jogar lá no buraco. Uhum. Nós temos esse poder. A dimensão de poder é isso, é você compreender aquilo que você acabou de falar, que é muito mais sobre você do que está acontecendo aí fora. Foi isso que eu entendi. Nós temos uma regra chamada regra 10/90, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Não. É uma regra da inteligência emocional. Nós utilizamos isso até como ferramenta dentro dos processos, né, dos acompanhamentos individuais, das mentorias. A regra 10/90, ela diz o seguinte,
que 90% do que acontece com você, você pode controlar. Você interpreta, você reage, você dá significado e você escolhe o que fazer. Uhum. 10% é o caos, 10% você não controla. Você não controla a atitude dessa mulher lá no estacionamento, você não controla o que tua mãe faz, teu pai faz, teu filho faz, tem coisas que você não controla, Uhum. mas 90% você controla. Sim. Ou seja, essa é a ordem correta da regra 10/90. Uhum. É igual aquela história assim, você não é o que vamos lá, não é o que a vida faz com você que determina quem você é, o que você Você faz com o que a vida fez com faz de você, você. né? É a regra 10/90. Sim. Só que as pessoas estão invertendo a regra. As pessoas estão tentando controlar o incontrolável e sendo controladas por tudo que acontece à sua volta. Elas perdem a paz, elas perdem a paciência, elas vão esfriando no amor, elas perdem a capacidade de sensibilizar com as situações dos outros, Uhum. elas vão perdendo o básico, que é o quê? Uhum. Um conjunto que faz com que a gente tenha saúde, paz, tranquilidade, viva bem e encontre a felicidade. Inverteu a regra, você está perdido. Eu fico vendo as empresas, né? Cada vez mais estão buscando coaches para treinar a equipe. Por quê? Tudo vem disso aí, ó, inteligência emocional. Eu já saí de uns 3 empregos que eu pedi conta porque eu não tinha inteligência emocional e estar naquele ambiente Tava te estava me adoecendo. adoecendo, mas isso era por quê? Porque eu não sabia controlar. E eu ainda estou na fase de aprendizado. Eu ainda não aprendi, não. Estou cada vez Uhum. buscando mais e mais. Inclusive, Dionísio estará dando um curso no final do mês de novembro, dia 24, 25 e 26, aqui em Brasília, em Águas Claras, onde eu estarei fazendo o curso, porque eu falo que conhecimento é algo que nunca será demais e é algo que nunca será tirado de você. E quando você começa a estudar essa questão da inteligência emocional, se conhecer, é um caminho sem volta, né, Dionísio? É um É caminho sem sem volta. volta. Eu falo muito isso, que o autoconhecimento para mim eu falo para todo mundo que autoconhecimento é tudo, porque é transformador. É você entender, principalmente quando a gente fala de emoções. Eu vivi muito a minha vida falando assim que, tipo assim, eu sofria, mas eu não aceitava sofrer. Porque era imposto que a gente não podia estar ali sofrendo, que a gente tinha que lutar, Acelerar o tempo todo, acelerar. E né? aí eu falei, com a inteligência emocional, tudo, eu falei, cara, eu preciso também entender as minhas emoções, que também permitir sentir aquilo, que hoje em dia a gente não quer permitir sentir as nossas emoções. Eu passei a sentir mesmo aquele momento que eu tava passando, se era um luto, se era alguma coisa, sentir e depois vamos lá, que agora a vida continua. Eu não me permitia sentir. E a gente fala Uhum. muito dessa questão de emoções. A gente hoje vive muito assim, né? As pessoas tão acelerada, passando e tipo, vamos lá, tô passando por isso, mas vamos seguir, porque a vida precisa continuar. E eu acho isso que acaba que tá adoecendo mais ainda as pessoas. É o que eu tô falando. Hoje pela maturidade, pelo o conhecimento que eu adquiri, né? Hoje eu consigo enxergar nitidamente o tanto que eu não fui beneficiada positivamente por não ter uma inteligência emocional. Então, quando você tem uma inteligência emocional, você tem a questão do seu trabalho, ok? Sua família, com seu Uhum. marido ou com a sua esposa. No seu ambiente, você vê hoje, mesmo ali no comecinho da minha caminhada da inteligência emocional, pelo pouco que eu já aprendi, hoje eu consegui ativar ela no estacionamento. Aí você Muito bom. imagina mais pra frente. É. Isso, mais para frente, vai aperfeiçoando cada vez mais, você vai treinando. A inteligência emocional é algo treinável. Assim Treinável. como tudo na vida é treinável, a inteligência emocional também é. E uma questão importante, existem, na visão do Daniel Goleman, existem 2 pilares na inteligência emocional. O pilar pessoal e o pilar social. Com o passar dos anos, estudando muito sobre inteligência emocional, eu criei, né, na nossa metodologia, eu incluí um outro pilar que é o pilar espiritual. Uhum. Então nós temos, segundo a nossa teoria da Sociedade Brasileira de Coaching e Inteligência Emocional, nossos estudos, nós incluímos então um terceiro pilar. E é preciso que a gente tenha um alinhamento entre o pilar pessoal, o pilar social e o pilar espiritual.
Tem que andar em conjunto, né? Esse alinhamento é muito importante. É como se fosse um tripé. É. Né? Você pega uma mesa, uma cadeira, e você não tem esse tripé estruturado, vai cair, vai vibrar, vai ficar bambo, vai até a hora que realmente cai. Uhum. O pilar pessoal é o pilar do eu, né? O pilar que me diz o seguinte: eu preciso me amar, Uhum. eu preciso me amar primeiro. Porque é aquela teoria, ninguém dá aquilo que não tem, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Ser para ter, né? Então eu preciso me amar, eu preciso me gostar, eu preciso ter uma boa visão sobre mim mesmo, Uhum. eu preciso ter um bom significado a respeito de quem sou eu, porque nós somos muito afetados pelo significado que deram a nós, ou que dão Uhum. a nós. Uhum. Então, quando isso é muito fraco dentro de mim, onde é que isso vai estourar? No pilar social. Porque aí eu espero que os outros me validem, que os outros me amem, que os outros me falem bem de mim, que os outros cuidem de mim, que os outros sejam responsáveis pelo meu bem-estar, pela minha felicidade. E o É pilar, verdade. e aí a culpa sempre é de quem? Dos Dos outros. outros. E nunca é nosso. Nunca é nosso. Porque nós não entendemos que o principal pilar da inteligência emocional precisa começar aqui. Precisa ser o pilar, Uhum. né, principal. Então é quando a gente começa a gerar desordem, desordem no pilar social e desordem no pilar espiritual também. Porque pode ver, a gente cria revoltas com as pessoas, daí depois a gente se revolta com Deus. Se afasta de Deus, se afasta da espiritualidade. A mesma coisa, vou dar o exemplo para quem deposita toda a sua felicidade no pilar espiritual. Deus é que cuida de tudo, Tudo. Deus está no controle de tudo, Deus é que vai fazer eu ter sucesso, Deus é que vai me dar tudo o que eu quero, e aí Deus não dá. Porque estou descuidando do principal pilar que você acabou de dizer, ser primeiro. E aí o que acontece? A pessoa se revolta com Deus porque Deus não está cuidando. Está todo mundo tendo sucesso, só eu que não. Não, calma, cara. Está fora de, né? Está sem alinhamento. Uhum. Então, nós entendemos que a ferramenta da inteligência, ou as ferramentas da inteligência emocional, colocam esses pilares nos lugares certos, da forma correta, para que a pessoa consiga ter uma vida pessoal extraordinária, que a felicidade dela não seja a exclusividade de outras pessoas, né? Ou responsabilidade de outras pessoas. Uhum. E aí as pessoas vêm às vezes e me falam o seguinte: meu casamento está desestruturado. Meu casamento está arruinado. Minha vida financeira está destruída. E aí eu sempre falo o seguinte: vamos colocar as coisas no lugar certo? O tripé tem que estar ok. Não existe vida financeira desestruturada. Não existe casamento desestruturado. O que existe são pessoas desestruturadas em relacionamentos. São pessoas que não estão ordenadas, alinhadas, que estão fazendo isso nas suas vidas financeiras, profissionais. E que é só ajustar essas questões que aí sim, se tiver que separar, você vai separar e você vai perceber que é você de novo. Uhum. Você vai sair daquela fase ruim financeira e você vai perceber que era você. Só que isso envolve um dos pilares magníficos também da inteligência emocional. Esse pilar que eu falo é uma habilidade, uma competência, né? Podemos entender assim, que é a autorresponsabilidade. Que é a gente compreender que quem deve estar no comando da maioria das coisas somos nós, que somos responsáveis. Não é sobre o outro, é sobre você, né? É o que você permite que as outras pessoas façam com você. É. E eu vejo que inteligência emocional, a gente fala Tudo, muito sobre nossa. isso, mas é tudo. É tudo. Para tudo que a gente vai fazer na vida, realmente o que você vai se comportar diante de certas situações, de tudo, das coisas que você passou, o que você vai fazer diante disso, né? Então, é muito Você importante. vê que eu gosto de histórias que conectam com histórias. Para o Dionísio estar hoje aqui, falando de inteligência emocional, foi uma pessoa que lá atrás teve que aprender o que é inteligência emocional. E eu sei que quem vai estar assistindo a gente vai pegar de várias formas. Inclusive, a minha situação, a sua situação, como de duas mulheres que já divorciaram e tiveram que
aprender Aprender a lidar, Superar. a superar. a lidar. Hoje a minha história me conecta com algumas outras mulheres, outras histórias, assim como a sua, você cuida de outras mulheres também. Uhum. Mas A tudo sua dor se tornou, digamos assim, remédio para muitas outras dores, Isso. sim. né? A sua dor. Dionísio, e no curso de coach tem essa parte de inteligência emocional e o que mais? É a formação que nós vamos ter aqui e também em São Paulo ainda esse ano, são formações muito completas. Uhum. São certificações profissionais. Primeiro a certificação de mentor, né? E claro, as certificações em coaching e inteligência emocional. Então a gente traz todo o ferramental do coaching, né? Toda a metodologia do coaching, aliando a metodologia do mentoring e Uhum. também a da inteligência emocional. Porque o que acontece? Às vezes é impactante o que a gente fala nas lives assim sobre inteligência emocional e coaching. É impactante porque muitas pessoas querem construir resultados, construir sucesso. E tem uma frase que eu não vou lembrar agora, mas é uma frase muito. Não vou quem é o autor, não vou lembrar, né? Mas é uma frase que diz o seguinte: a felicidade, o sucesso que você tanto quer e ainda não tem, é por conta de algo que você ainda não sabe. Porque se você soubesse, você já teria, né? E essas formações, então, elas vêm justamente ao encontro dessas questões, que são questões muito comuns na vida de hoje, né, das pessoas. As dificuldades que elas querem enfrentar e não conseguem, o sucesso que elas querem atingir e não conseguem. Tem um porquê. Primeiro, método, e segundo, o aporte emocional. Então você falou, eu tô, né, hoje eu tô aqui, a gente está caminhando legal, assim, graças a Deus, nossa escola cresce todos os anos, todos os anos, todos os anos. Nossa família, a gente busca sempre educá-los emocionalmente, pensando sempre em formá-los para serem adultos fortes, Uhum. adultos. E a gente percebe que essa metodologia ela vem justamente trazer a você habilidades emocionais e técnicas, emocionais e técnicas. Eu fui um profissional que esbarrei muito nessas duas questões. Cheio de vontade, cheio de sangue nos olhos, como diz, né? Uhum. Cheio de ânimo, esbarrava na falta de técnicas, de habilidades técnicas. E é o que falta. Daí eu fui atrás das habilidades técnicas. E a Karen está aqui, minha esposa sabe, eu mergulhei, larguei tudo para me aprofundar nas habilidades técnicas. E comecei minha carreira de coaching, que hoje eu já tenho mais de 6.000 horas de atendimento em coaching. E, só que aí eu comecei a esbarrar numa outra questão. Estava muito técnico, porém, os resultados que eu queria entregar para os meus clientes eram impedidos por questões emocionais. Nossa. E aí eu disse, eu vou ter que entender da cabeça das pessoas, eu vou ter que entender de Tem que emoções, entrar. eu vou ter que entender onde estão os bloqueios, os impedimentos. E aí eu fui atrás de buscar esses aprofundamentos todos na inteligência emocional para conseguir destravar pessoas, trazer luz aonde havia escuridão, derrubar muros onde, né, as pessoas estavam paradas, encontrar saídas, fazer portas, enfim, eu não sabia o que eu precisava fazer, mas sabia que eu tinha que entender de emoções. E aí fui atrás. Então hoje, por isso que eu falo que a nossa formação de mentores, ela é uma das mais completas, é a mais completa do Brasil hoje, porque nós não queremos apenas entregar qualificação técnica, nós queremos entregar sensibilidade, feeling. A gente quer entregar o aporte que as pessoas precisam, os profissionais precisam para pegar alguém pela mão, como você disse, né? Ser O o mentor. mentor de verdade, aquele que ilumina um caminho que alguém precisa Orienta. caminhar, Uhum. né? Uhum. Porque a gente está vendo hoje muitos profissionais querendo ser o pai, a mãe, dando conselhinhos. Muita gente hoje que se diz mentor, mas vive dando liçõezinhas daqui, liçõezinhas dali. E aí a pessoa não obtém o resultado que ela precisa. É quando Ou, não obtém, te julga por isso. ou se torna dependente do mentor. Isso não é bom. Quando o Uhum. teu cliente se torna um dependente teu para poder avançar, está errado. Tem alguma coisa que não está certa aí nessa história, né?
Então, quando você entende dessas ferramentas, competências e habilidades, você consegue entregar resultados muito rápidos para os clientes. Resultados assim de em uma sessão você virar chaves poderosas na cabeça daquelas pessoas e elas entregarem um resultado de uma semana que elas não tiveram às vezes em um ano Nossa Senhora. por conta dessas ferramentas, técnicas, habilidades, Dionísio, competências. e nesse seu caminhar, o que que você vê que é o maior bloqueio das pessoas em progredir? Crenças, Crenças limitantes. crenças. Esse é o maior problema. Ficou apegado, né? Aquilo. As crenças e podemos eleger um outro, que são os traumas. Uhum. Os traumas. Nós hoje entendemos que existem duas formas de você aprender na vida. A neurociência explica isso, a inteligência emocional aborda isso com muita. Você aprende por repetição, né? Conhecimento, prática, repetição. Conhecimento, prática, repetição. Ou por forte impacto emocional. É. Que é uma forma muito grande de forte impacto emocional. Você Aquilo que a gente aprende. estava falando, É. que às vezes é preciso algumas coisas na nossa vida acontecer. Por exemplo, na nossa vida foi uns acidentes Você acredita que a minha história com ela, a para gente poder a gente. deu um destrave a questão da separação, da gente enxergar com quem a gente estava casada num acidente. Eu me É. acidentei e ela se acidentou. Forte impacto emocional. Forte impacto Forte emocional. impacto Porque a gente quase viu a morte perante a nossa ali, né? E foi esse estralar que veio a mudança. E para aos olhos de muita gente isso foi quase uma tragédia. E olha o significado que vocês trouxeram para isso. Uma mudança de Não, para vida. algumas pessoas foram assim, nossa, do dia para noite resolveram terminar, separar, né? Ninguém vê a dor que você passou, a situação que você passou, né? É, só viu o lado do outro, né? Uma situação assim, quase morte para muitas pessoas que olham, né, que estão olhando de fora, vão dizer assim, meu Deus, elas sofreram um acidente, quase morreram, meu Deus, quase uma tragédia e tal. Para vocês foi um momento de vitória, de separação de momentos, né? Aquela coisa, dividiu aqui, a partir de agora tem uma nova história para Uma nova história pra começar. contar. É. E não é fácil, né, Dionísio? A gente Não, começar recalcular a rota, que eu falo. É você recalcular a rota de tudo na sua vida. Ah, eu não tenho. As pessoas só falam, eu não dou conta, não querem aprender. Eu fiz uma lista, como se fosse uma lista, assim. O que que eu preciso aprender para me melhorar como ser humano, como pessoa, e sem colocar a culpa no outro, porque tenho que arrumar alguém para me ser feliz, para mim não sei o que. Não, primeiro eu tenho que curar. Eu vi nitidamente que eu tinha que curar algumas feridas, para quando eu tiver um outro relacionamento, eu tá ok. É parar de querer jogar as coisas nas costas do outro, que eu só vou ser feliz se você me fizer feliz. Igual a questão do coach, né? Do mentor. Você falou que quando as pessoas ficam dependentes. Isso é ruim. é ruim? Porque a gente não tem que ser dependente. Não. Você precisa ter um profissional para te apoiar, assim como eu tenho até hoje, Uhum. né? Minha esposa também, Um né? direcionamento. Nós temos, isso não é, eu digo Tem que que isso ter, é um investimento que a gente faz, Uhum. porque nós não sabemos tudo, né? Nós estamos abertos a aprender coisas novas, e de vez em quando é bom a gente ouvir umas coisas que incomodam. Uhum. Só que às vezes a gente entra na bolha e pensa assim que ali está confortável, está dando tudo certo, eu não preciso mudar em nada, não preciso abrir minha cabeça. Pelo contrário. Então nós até hoje procuramos, né, ter um mentor, ter um terapeuta, tá tudo certo. Uhum. E essas mudanças que nós precisamos fazer, que vocês passaram por essa experiência, que não foi só uma experiência de metanoia, que é aquela mudança e expansão de mentalidade. Uhum. Ela veio com muita dor. Uhum. Ela veio com um acidente, né? Lesões físicas. Uhum. Veja como isso é forte. Traumas. Então vocês percebem a cura teve que acontecer no corpo e ao mesmo tempo na alma, nas emoções, Espiritual também. espiritual. Uhum. Isso é maravilhoso. É por isso que as pessoas que vão desenvolvendo inteligência emocional conseguem enxergar até mesmo nas piores coisas o lado positivo. Lado positivo. O lado positivo. Hoje eu dou conta de enxergar.
Meu esposo fala muito isso pra mim. Tipo, quando às vezes tô passando alguma situação, ele, não, mas olha o lado bom dessa situação. Aí que eu paro, pra olhar, realmente, deixa eu tentar deixar um pouco as emoções de lado. Realmente, tem um lado positivo, tem um lado bom disso. Dionísio, então qualquer pessoa pode ter inteligência emocional. Deve. Porque se eu conseguir, gente, vocês também dão conta. Né, Dionísio? Todo mundo tem alguma inteligência emocional, né? Aham. Até mesmo as pessoas que são muito raivosas, Sou explosivas, explosiva, né? isso também está ligado a perfil de comportamento, né? Nós temos pessoas que são mais agitadas, explosivas, tem pessoas que são muito mascaradas, escondem as emoções, né? Como você comentou antes, São pessoas a mais gente, pessoas que foram, isso, introvertidas. introvertidas, pessoas que foram educadas para não se emocionar. Isso. Tem Não pessoas que não. Uhum. pode, não pode, tipo, É, você não, igual quando você ensina pra criança, não pode chorar, não pode, tipo assim, você já tá é, condicionando ali de que não pode sentir aquela exatamente. emoção. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Hoje eu vejo a grande necessidade, até de um desenvolvimento a mais para os homens. A gente fala muito da mulher. E a quantidade de homens que não choram, você é homem, você não pode chorar. A gente hoje tem os grupos, né? Mulheres, não sei o quê, mulheres Adoras. empreendedoras, grupo de mulheres Mulheres. para conversar. Só que a gente está deixando muito de lado a questão dos homens. Dos Os homens. homens estão ficando doentes também. Eu tenho amigos que estão solteiros, acabam se envolvendo com alguma mulher e me conta, Natália, a fulana tá me deixando doente. Olha a falta de responsabilidade dessa mulher com ela e com a vida da outra Das outras pessoa. pessoas. Exato. Nossa. Então são essas questões, são as questões que a gente tem que lidar hoje. E de fato, os homens morrem bem mais cedo, né? 7 anos em média mais cedo. Não é porque são aventureiros ou porque se arriscam mais. Hoje não. Antigamente, né, na época das cavernas até era. Mas hoje Uhum, eles morrem porque reprimem demais suas emoções. E a carne, nosso corpo, é o para-raio das emoções. sim. Todas as emoções se alojam na carne. Emoção é energia, emoção é movimento, é força. E essa energia, ela, assim como um raio, que a gente acabou de escutar um barulho parecido com um trovão Uhum. aqui, ela precisa entrar em algum lugar. Quando é um raio, ele entra no solo, ele entra no chão e, né? Quando é emoção, é na carne que se aloja. Então, a Organização Mundial da Saúde emite praticamente todos os anos alguns alertas, como esse que a gente falou no início aqui, de que até 2030 o Brasil será um caos por conta das questões emocionais, das doenças. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que 97% das doenças físicas começam nas emoções. Então, nós estamos falando do quê? É. Das doenças psicossomáticas. Né? Uhum. Isso é muito sério, É muito gente. sério. Eu tenho um relato assim, né? Você vê essa questão de emoções. Na minha infância, eu sofri alguns abusos. Você vê, criança. E eu manifestei que alguma coisa estava errada através de emoção. Eu tive febre emocional, eu tive. Sabe? Aí tipo, foi aí que as pessoas vieram para, tipo, ei, o que tá acontecendo? Sabe? Teve que refletir em alguma coisa. Aí que as pessoas foram acordar para saber, tipo, vem cá, o que tá acontecendo? Porque eu não tava doente, era uma febre realmente emocional, né? E eu lembro como se fosse hoje. Assim, eu já era mais crescidinha. Eu lembro essa sensação, essa emoção, o medo, a angústia, sabe? Essa febre mesmo que eu tava externando, assim. E as pessoas olhavam, assim, tipo, né? É. Como se nada. Então, essas emoções, por isso que a gente fala muito que é muito de criança, a gente tem que ensinar muito. Eu acho que, não sei se você concorda, de que tem que ser ensinado na escola. Inteligência Sim, emocional, eu acho que sim. deveria ser Sim, uma uma matéria. matéria É uma matéria. Concordo. na escola, porque o tanto de crianças que são sequeladas, aí Nós é já temos muito. alguns avanços no Brasil, mas nos Estados Unidos mesmo é da pré-escola até o término do ensino médio. Inteligência emocional. Inteligência Inteligência emocional. emocional e como lidar com as emoções, como fazer gestão de conflitos, Isso. mediação de Gestão de conflitos. conflito. Aliás, isso também é uma formação que nós temos na SBCI. É? É. Que Legal. O bacana. ano que vem nós vamos lançar ela, inclusive EAD, né? A Hum, formação de gestão de conflitos, né, que é uma formação muito importante. Uma metodologia que eu aprendi
que veio de Bogotá, na Colômbia, quando Bogotá era o território mais perigoso que existia no planeta e foi pacificado por uma metodologia fantástica, né? Nossa, Então, o ano que vem nós vamos lançar. Então é isso, a emoção se aloja na carne, e se nós não conseguirmos trabalhar com isso, ela vai afetando os nossos órgãos, né? Então nós temos estudos, inclusive, que estão em Harvard, que demonstram, por exemplo, quais são os órgãos que o medo mais afeta. Pulmões, a tristeza, fígado, intestino. verdade. Estômago, às vezes, né? Sente dor no estômago, dependendo de algo. Você Se se você tá estressa com triste, tá alguma coisa, estressado, estômago reflete. Isso. reflete. O medo também pode. O coração também é afetado por mágoa. Verdade. Então, nós temos um estudo muito bacana em Harvard que mostra a associação das emoções e o quanto elas afetam determinados órgãos. Então, câncer na garganta. Eu me lembro que eu atendi uma menina no Paraná e ela chegou para o atendimento e ela, infecção na garganta e não passava, e tomava remédio, antibiótico, não passava, não passava. Eu comecei a atendê-la, com o passar dos dias ali, a gente foi conversando e eu entendi o seguinte, eu perguntei para ela o seguinte, onde está o seu pai? Está fazendo 1 ano que eu não falo com o meu pai. E aí eu entendi o porquê que a garganta dela não curava. Não curava. Porque ela focou na fala, no Então, sentimento. o pai e a mãe se separaram, nós vemos um conflito, uma separação, uma cisão, e nesse conflito ela se revoltou com o Falou. pai e não falou mais com o pai. Os dois brigaram e tal, e ela não falou mais. E não falou mais e a garganta não curou mais também. Aí eu Reflete falei, muito aí eu mesmo. fui conversando com ela e trabalhando a questão do perdão, né, da reconciliação e do perdão, que são duas coisas diferentes. E aí então ela se colocou em abertura naquela sessão para encontrar o pai e falar com o pai. O que aconteceu no dia seguinte após a sessão? Ela estava na fila para entrar em um evento e chegou na fila e não percebeu, mas quem estava na frente dela era o pai. E ali os dois tiveram que conversar. Ou seja, Meu a Deus. permissão emocional. Não, eu vou falar com meu pai. Ela se comprometeu com ela mesma, não foi nem comigo na sessão. No outro dia ela encontrou o pai dela e teve que falar com o pai dela. O que aconteceu com ela? Curou. Curou. Curou a garganta, pronto. Né? Então, Nossa. parece que isso é mágica, mas isso não é mágica. Uhum. Isso é o efeito das emoções no corpo das pessoas, que nós não entendemos, ou a maioria das pessoas não entende. Eu já ouvi histórias, né, que falam assim, a falta do perdão desenvolve um câncer. Eu fiquei assim, tipo, antes de separar, eu sentia dor no estômago muito forte. Dor no estômago. Eu vivia no hospital. Quando eu era no meu primeiro casamento, eu vivia no hospital. Minha mãe falava assim: Meu Deus, tudo essa menina fica doente, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu vivia no hospital com dor do estômago, com dor em alguma coisa. Quando eu parei para ver, era por conta de questões emocionais. Eu conheço pessoas assim, Era que não emocional. tem nada, assim, não é doença de nada, mas é tão espiritual e mental que a pessoa vive doente. Por isso que tem gravidez psicológica, por exemplo, que é tipo, é isso. É. Você bota tanto na sua cabeça que é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Quando você vê, tipo, você tá achando que tá grávida e não tá grávida. Você falou uma coisa importante, você falou de gravidez psicológica. Uma outra situação que é muito comum dentro dos processos de inteligência emocional, mas a gente tem um pouco de cuidado para falar sobre isso, mas falamos. Mulheres que não conseguem engravidar. E aí a gente vai para o processo de inteligência emocional com elas e tudo, e a gente descobre que há ali um conflito com a mãe. Um conflito, um sentimento de rejeição, de abandono, de injustiça em relação à mãe. E não está resolvido. E a pessoa tenta engravidar, não consegue, a mulher tenta, não consegue, né? O casal, né, tenta, não consegue. E de repente, dentro do processo de inteligência emocional, há um momento de ressignificação daquele trauma da infância em relação à mãe. Uhum. E aí, 2, 3 meses depois, Engravidei. estou grávida. Ah, você fez o tratamento? Não, não. Naturalmente. Eu passei por isso. Eu mudei aqui, Você né? passou por isso? Ele falou agora, eu passei por isso. Eu tava falando pra Natália que eu perdi um bebê tem 1 ano e pouquinho. Quando eu descobri que estava grávida, eu nunca pensei em ser mãe.
quando eu engravidei, aí meio que despertou essa maternidade. Mas quando eu engravidei, gente, foi um desespero tão grande. E aí meu esposo falava assim, mãe, o que tá acontecendo? Porque eu tinha medo, o negócio não era porque eu tava grávida, como é que ia ser? Era um medo de, será que eu vou conseguir transmitir alguma coisa para essa criança de coisas que eu passei? Que ela passou com a mãe Será dela. que vai se repetir a mesma história? E o meu esposo falava, Monique, é outra vida, é de outra forma, é de outro jeito, não sei o quê, e tal, tal. E, tipo assim, isso foi recente, tem um ano e pouco que eu perdi bebê. Mas era uma sensação de medo, assim, que eu falava, cara, eu não vou dar conta, tipo... Mas era de crenças que eu não tinha curado dessa questão de mãe e filha. Ó, o bloqueio. Crença. Mãe e filha. Eu já tinha perdoado a minha mãe, já tinha conseguido fazer esse perdão, um reconciliamento, uma nova vida, mas a questão da maternidade, ela assim, de mãe que não cuidou, que a gente estava falando aqui de proteger, de cuidar, refletiu muito quando eu estava grávida. Eu falei, caraca, tipo, será que vai repetir a É mesma igual a história? questão do casamento, né? Ela só Uhum. conseguiu casar novamente, arrumar um companheiro do jeito que ela idealizou, Depois de. quando ela mudou as crenças dela em relação ao outro. Onde Isso. ao outro ela sofreu um abandono. E o que que a mulher de um abandono vem? O outro que vai aparecer na minha vida só Vai ser vai do mesmo querer jeito. curtir comigo e vai me abandonar. Isso. E enquanto ela não mudar essa mentalidade, não vai aparecer. E isso é profundamente inconsciente. Uhum. É, a gente se Isso, pega pensando. Eu jamais pensei que, tipo, isso ia exaltar tanto dentro de mim. Porque eu nunca, sempre falava assim, ah, não quero ter filho, não quero ter filho. Mas por que que eu não queria ter filho? Se você perguntasse mais profundo dentro de mim, eu ia te dar a resposta. Por quê? Era por conta de traumas. traumas. Isso é Traumas. inconsciente. É, profundamente inconsciente. Nós alcançamos pré-consciente, né? Nós conseguimos dar nome. Quanto mais a gente conseguir trazer isso, mas até isso acontecer, Uhum. muita água já passou debaixo da ponte, muitas coisas você não conseguiu fazer, não se permitiu fazer, não se sentiu merecedor nem capaz de fazer, e até mesmo não acessou a permissão para alcançar algumas coisas, como por exemplo, ter um filho, como por exemplo, ter um relacionamento saudável. Uhum. Então isso está muito ligado às nossas feridas emocionais. Isso aqui dá outro podcast. Né? Se a gente for falar das chagas emocionais que trazemos desde a vida intrauterina, quando estávamos na barriga da nossa mãe, ali na barriga da nossa mãe são formadas aquilo que nós chamamos de matrizes emocionais. Uhum. Você imagina, isso aqui é uma matriz, certo? Toda vez que você coloca a água aqui dentro, a água fica nesse formato, sim ou não? Sim. As emoções são assim também. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós formamos copos como esse, que são matrizes emocionais. E aí, a gente sai da barriga da mãe com essas matrizes prontas. Tudo que a mãe viveu, tudo que a mãe passou para nós, as experiências que tivemos com a nossa mãe, nosso pai, vão formando sentimentos. As emoções que nós mais sentimos ou sentimos inicialmente na barriga da mãe é medo, culpa e amor. São as 3 emoções mais vivenciadas dentro da barriga da mãe. Só que tem uma outra, que pode também ser muito vivenciada e muito pesada, que é a rejeição. Sim. A rejeição. Tudo que acontece com a nossa mãe, quando estamos lá, naquele ambiente, nós nos sentimos ali responsáveis, culpados. A única coisa que existe ali, não existe consciência ali ainda, existe emoção. Apenas Emoção. emoção. Um bebê só tem emoção, ele não E a tem vida é consciência. perfeita. Então, a gente vai sendo formado para quê? Para fazer as interpretações, quando sairmos da barriga da mãe, fazermos nossas primeiras interpretações e sobreviver aquilo. Então, as matrizes já vêm prontas. Se foi uma criança que começou a ser intoxicada por sentimentos de rejeição, quando ela sair dali, as experiências de vida vão cair dentro dessa matriz de rejeição e ela vai começar a cristalizar sentimentos de rejeição. E automaticamente essa criança vai virar um adulto, vai começar a emitir a vibração de abandono e Exato. ela vai começar a atrair o quê para a vida dela? Abandono. 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 Que vai ser um parceiro, uma parceira que futuramente vai fazer isso. E aí nós temos aquilo que nós chamamos de período original, que é entre a gestação e até os 7 anos. Até os 7 anos de idade, isso aqui pode se modificar, pode se ampliar ou pode cristalizar, de acordo com Uhum. as experiências.
O que é mais comum é que essas experiências da vida intrauterina sejam cristalizadas pelas experiências pós-nascimento, até os 7 anos. Gente, isso é A muito. importância Isso é de um ser incrível. humano com a vida do outro, né? Eu acho que é isso. É uma Isso. pessoa responsável Desde a barriga. desde a barriga por uma outra vida, né? E depois do 7, só aperta o play. É. Vambora. É porque a gente lembra de consciência, eu lembro a partir do 7. Eu lembro muita coisa. Muita. Assim, tipo, 4 anos. Eu lembro, mas eu acho que, aquilo que a gente fala, eu acho que talvez os traumas faz a gente lembrar mais das coisas do que... Por exemplo, eu tenho fotos minhas que eu olho assim, criança, era sempre fechada, de cara fechada, Porque a sabe? sua infância estava sendo algo Aí fechado. e eu não identificava isso. Hoje que eu olho e falo, gente, por que que eu não sorria? Tipo, e era assim, 4 anos de idade, as fotos, 3, 4 anos. E eu tenho memórias assim que eu lembro como se fosse hoje. Eu Exato. lembro momentos como se fosse hoje. Por isso que eu acho de extrema importância qualquer pessoa, homem ou mulher, fazer um curso desse. É uma chave da É alma. uma chave na alma. É uma Então, chave da assim, alma. eu firmo, inclusive, um compromisso aqui com a Câmara e com quem tá aqui, porque a partir do momento que a gente tá ali na internet, a gente tá influenciando em algo. Uhum. Que sejamos influenciadores do positivo, de algo que agregue pro bem. Eu sempre penso assim. Então, hoje, várias mulheres se conectam comigo. E foi daí que eu pensei, porque assim, a internet ela tá muito um mundo sem lei ali. Todo mundo fala o que quer, acha o que quer. Só que a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida e com a vida do outro. E foi daí quando eu comecei a busca. Quando apareceu o curso do Dionísio, que veio no momento certo, que eu falei assim, gente, eu preciso, eu Uhum. quero. Por quê? Eu tô numa caminhada de descobrimento pessoal, como para me ajudar, para ajudar outras mulheres, outras pessoas, não só mulheres, mas o que vier para mim, começar a entender os problemas, assim como eu me entendi. Quero poder te ajudar, né? Quero poder ajudar a pessoa que vinha até mim. Então, eu acho que a gente falta muito essa questão da responsabilidade. É saber a referência. Foi o que eu perguntei para ela, falei para ela mais cedo. Hoje a gente só vê na internet os coaches de teoria, que lê uma história lá de dor e vai falar sobre aquilo. O Dionísio é diferente, ele passou O por que que ele várias passou? coisas. Então é isso que a gente tem que ter a responsabilidade, procurar saber quem é essa pessoa. Essa mulher que é mentora de mulheres. Tá, mas ela é mentora de mulheres por quê? Por que que ela se classifica assim? Uhum. É o ser para ter. Então eu busco para quando eu falar, eu sou uma mentora disso, eu sou uma coach, o que for. Tá, mas quem é a Natália? Então a gente tem que ter essa referência. É um É. mentor desse que passou pelo um deserto na vida, onde altos e baixos, começou a entender tanto o próprio problema como o problema do outro, para poder entender. Montou uma escola. Então a gente tem que se apegar nisso, ter referências. Então, deixo a dica aí para quem está assistindo, se conecte realmente no que tem a relevância para você. Isso é muito bom. E como a gente estava falando, quando você não encontra um profissional, ou você demora para encontrar alguém que consiga trazer luz para sua caminhada, que consiga ser uma ferramenta de transformação, você vai passando pela vida, você vai. E essas crenças antigas, esses traumas não superados, esses lutos não vividos, esses ciclos não encerrados, essas coisas, elas vão se repetindo na sua vida. Uhum. Tudo que você não supera, você repete. Verdade. Tudo aquilo que você não está reconciliado, você está repelindo, porque não reconciliou, vai encontrar com aquilo ali na frente. E aí nós temos uma. Eu descobri isso com os inúmeros atendimentos, eu descobri que tanto os homens quanto as mulheres, depois dos 30 anos, eles têm uma. É como se abrisse um portal. A vida vai trazer alguma crise para você naquela faixa etária. Uhum. Ou uma crise no casamento, ou uma crise financeira, ou um acidente, né? Ou... Mas depois dos 30 anos, a vida vai te mandar um recado. Vai. E esse recado é o seguinte:
Tá vendo esses problemas que você está carregando a vida inteira? Chegou a hora de você resolver essa treta. Uhum. Se você não resolver essa treta pela sua escolha, você será acordada ou acordado pela vida, por Deus. Se não for pelo amor, será pela dor. Exato. Esteja preparado. Uma hora chega, né? Porque não tem. Você vai empurrando com a barriga, você vai anestesiando, mas chega uma hora que a vida vai te acordar e vai dizer, ou você muda agora, Uhum. ou, infelizmente, você vai perder a jornada. Perder a jornada é você chegar lá nos 79, 85, 90 anos e olhar para trás e ter que admitir que não valeu a pena. Uhum. Então a vida não vai falhar com você. A vida vai chegar uma hora que ela vai te dizer, ó, você está chegando aí quase na metade da vida, vamos acordar agora para você curtir, ser feliz, ter relacionamentos maravilhosos, viajar, curtir a vida, prosperar, entender que a vida não é essa loucura toda aí, que não Entender o precisa... seu propósito. Isso, e sempre existe amor em toda dor. Sempre. Verdade. Você sempre vai encontrar amor por trás de qualquer dor. Muito forte isso, É. né? Tá sendo um É verdade. Eu tava A gente vai sair desse podcast com uma sacudida, assim. Então a dor, ela não vem por acaso. Ela vem como um despertador que vem acordar a tua emoção e a tua razão. Vem acordar aquilo que tem por trás disso, a tua alma, para dizer assim, olha, tá na hora. Sabe aquela felicidade que você estava esperando? Tá na hora. Mas você precisa fazer a tua parte. Tem que estar preparado para a benção vir. É. Porque senão você nem vai enxergar que aquilo é algo para você. Porque você tá tão desprevenido, tão despreparado, com a mente fechada. E aí você vai ser aquele caso maravilhoso de alguém que deu errado em algum momento, mas que decidiu dar certo. Eu Isso profetizo isso na eu minha vida. profetizo também. E recebo essas palavras. É a história de superação. É. Você passou por um monte de coisa. E tá aqui para contar Tá a aqui pra contar história. a e- Vamos falar e com a tá galera aí. evoluindo todos os dias. Vamos falar pra galera não se envergonhar das suas dores. Deixa um recado aí, Você que Dionísio. está assistindo esse podcast, deixa eu falar pra você. Você pode ter quebrado, você pode ter traído, você pode ter, sei lá, feito passar vergonha à sua família, você pode ter feito um monte de coisa errada na tua vida, mas literalmente um monte de merda mesmo. Você deve ter feito, ou pode ser que fez, e talvez está tentando se esconder atrás dessa culpa, está amarrado por essa culpa. Eu quero falar para você, não precisa ser assim. Tudo isso que você passou até hoje é como se fosse adubo para aquilo que está por vir. E grandes coisas estão por vir, mas aceite. Aceite o que não deu certo. Aceite que a fase ruim que você passou, ela pode ser esse fermento, ela pode ser esse adubo em terra que pode produzir muitos frutos. Então não se envergonhe do seu passado, você não é o seu passado. Abrace o que está por vir. Levante-se. Levante-se, levante a cabeça. Faça por você. Não espere mais por ninguém. Faça você mesmo por você. Porque Deus já abriu os caminhos e agora é contigo. Né? Então, esse recado é muito importante. Porque tem muita Sim. gente que fica escondida atrás das culpas. Recebi. Eu recebo também. Recebi. Nossa, esse podcast foi tipo. Ele falou muito do que aquela frase que eu te falei, que é muito marcante na minha vida, né? Que o passado é lugar de referência e não de permanência. Não de permanência. Porque durante muito tempo eu quis deixar o passado permanecer na minha vida. E ele tem que ser referência e não E permanência. e a sua vida não é uma coisa errada que você fez. Porque às vezes a gente. Não, já. Quantas vezes a gente já não cansou de ouvir? Ah, já tô na merda mesmo. Que é. Não, você esteve, mas você não está. mais. Foi uma coisa que eu aprendi fazendo terapia com a minha terapeuta Aurani. Você não é emotiva, você está emotiva. É um estado que você está, mas ele passa. Uhum. A gente fica sempre pegando aquele problema e falando, não, porque eu sou péssima em matemática, que eu sou péssima naquilo, que eu não sei cozinhar. Cara, tudo é um estado que é passageiro, não é a sua vida inteira, não, né? Tudo se aprende. Gente, foi Muito assim, bom. incrível, maravilhoso. Dionísio, muito obrigada aí por você ter tirado Eu que agradeço. um tempinho aí na agenda para poder vir aqui ter esse bate-papo incrível com a Incrível. gente, que foi uma sacudida. Se foi uma sacudida para quem tá aqui no estúdio, imagine para quem tá assistindo. Tenho certeza que alguma chave a pessoa vai pegar para poder fazer.
E venha, né, fazer o curso de coach com a gente. Eu falo com a gente porque eu já estou lá, quero estar na primeira Isso aí. cadeira, absorvendo tudo de positivo. Monique também vai Também. fazer. Vou. Pronto, você já viu aí, já Poxa. teve um spoiler aqui. Nossa, eu adorei, já me conectei muito. Eu acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer e preciso também, que é como a gente sempre fala, que a gente sempre precisa aprender, precisa se conectar com outras pessoas, precisa ter mentores. A gente, por mais que a gente ensina outras pessoas, a gente também precisa ser ensinado. E isso nunca pode deixar passar. Sempre tem que estar aprendendo. Sempre. Verdade. Isso Muito aí. obrigada pela sua presença também Eu que aqui com a agradeço. gente, Adorei te conhecer, viu? Denise. Igualmente. Muito, muito legal a sua missão. Estaremos lá, né? Vamos.